Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nosso papo vai ser sobre o violão moderno. Quais foram as evoluções desse instrumento? Quais os principais compositores? Nosso entrevistado é o violonista Alexandre Lopes, mestre em performance musical pela Marshall University e professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Alexandre nos explica que nas cidades europeias do século XVI era comum ouvir o som de guitarras, vihuelas e alaúdes. A partir desses instrumentos de corda, surgiria entre o fim do século XVIII e o início do século XIX o violão moderno. Existem basicamente três famílias, né? Se você remonta ali ao século XVI, né? Três famílias de cordas dedilhadas, que seriam as dos alaúdes, né? Que é em formato de pera, aquele instrumento que parece um bojo, assim. Uma família também da vihuela, né, a família espanhola. Que é mais ou menos em 8 também, é mais parecido com o violão. Ela é mais parecida, né, é um instrumento um pouquinho menor do que esse violão moderno, mas é um instrumento que é considerado o ancestral direto, né, do violão. O alaúde é meio que um primo do violão. E a família das guitarras, né, que vão ser muito populares no século XVI ali na região da França, da Itália. Vão ter muitas variantes também, com diferentes números de cordas, diferentes formatos, né. Mas a história do violão é muito mais antiga e confunde-se com a história de toda a civilização. Há registros de ancestrais do instrumento no estudo de vários povos. Uma lenda, no entanto, costuma ser repetida para explicar a origem do artefato. Essa lenda é muito interessante do Hermes e do Apolo, né? Que o Hermes, ele inventou o primeiro instrumento de cordas dedilhadas, esticando tripas de boi na carapaça vazia. Deuses gregos, né? Estão voltando bastante ali no tempo. Então ele seria, talvez, né, um dos primeiros violonistas, né? Documentados, né? E aliás, as cordas de tripa, elas foram utilizadas até o século XX, né? Hoje em dia, até hoje, tem gente que utiliza, né? Pessoal que toca música antiga, as cordas são de tripa, né? Em terra firme, longe do Olimpo, vários músicos dedicaram suas vidas ao violão, como o espanhol Francisco Tárrega. É um dos grandes compositores ali da virada, né, do século XIX para o XX, que vai iniciar essa tradição desse violão moderno que a gente conhece, né? O Tárrega fez uma parceria com o luthier Antônio de Torres, e isso proporcionou assim, o desenvolvimento do instrumento, né? O luthier Antônio de Torres é o primeiro luthier, né, a construir esse tipo de violão que a gente conhece, com umas proporções muito parecidas, né, com esse violão que a gente conhece. E isso meio que faz o violão subir novamente em popularidade. E o Tárrega é um grande compositor, né, foi um grande pedagogo, deu aula para muita gente que seguiu a tradição. Ele multiplicou muito o conhecimento dele, né? Isso, é muito comum você falar em escola de Tárrega, por exemplo, né, que é a escola técnica que ele fundou em cima desse instrumento já. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz a entrevista na íntegra com o violonista Alexandre Lopes e as músicas tocadas por ele durante a gravação do programa. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal! Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini-biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.